Olá, servidor, seja muito bem-vindo ao nosso canal Finanças do Servidor, voltado exclusivamente à educação financeira do servidor público. Hoje, o nosso tema é seguros. Por conta da destruição da proteção previdenciária gerada pela Emenda Constitucional 103, a Emenda à Reforma da Previdência, que foi seguida pela imensa maioria dos estados brasileiros, hoje é absolutamente crucial ter seguros. Quais seguros são necessários? Quais os montantes das indenizações previstas nesse seguro? É o tema sobre o qual nós falaremos hoje. Onde é que está previsto esse contrato, hein? O contrato de seguro está no Código Civil, tá? Artigo 757 do Código Civil diz que, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo à pessoa ou coisa contra riscos pré-determinados. Que riscos são esses em relação à sua vida funcional, servidor, que precisam ser cobertos por seguro? Veja só, se você ficar doente, se você falecer, qual a proteção que haverá? Tá? Convenhamos que há pouco risco de você perder o emprego. Tá? Para esse risco, a reserva de emergência é suficiente. Mas há riscos graves que podem gerar ruína sua ou da sua família. O risco de morte e o risco de invalidez. Tá? Como era antes da emenda 103 o cálculo da invalidez? A aposentadoria por invalidez era proporcional ao tempo de serviço, previsão no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1º, ao tempo de contribuição, perdão. Se você tivesse contribuído metade do tempo exigido pela Constituição para se aposentar, a sua aposentadoria por invalidez equivaleria à metade da aposentadoria que você receberia. Havia diversas hipóteses de integralidade desse valor. Veja só. Dizia o artigo 40, parágrafo 1º, que se a invalidez fosse gerada por acidente em serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, você receberia o valor integral e não proporcional. Esse na forma da lei, leia-se o artigo 186 da Lei 812, que previa um rol taxativo de doenças. Tá? Mas veja o quão amplo era o rol de hipóteses de integralidade. Tudo isso foi por terra, tá? Não existe mais. Agora, mudou o nome para começo de história. O que era aposentadoria por invalidez virou aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho, previsto no artigo 40, inciso 1º da Constituição Federal. Esse valor agora da aposentadoria por invalidez é calculado de maneira totalmente diferente. É calculado da mesma forma que a aposentadoria voluntária é calculada. Então, a conta é a seguinte. Primeiro, fica fixada a média de todos os salários de contribuição, e não só dos 80% maiores salários, como era antes. Feito isso, o servidor receberá 60% das médias se tiver contribuído até 20 anos. Tá? Para cada ano extra, ele receberá mais 2%, e aí há um limite de 100% do valor. Aquelas hipóteses amplas de integralidade desapareceram. Agora, somente as doenças relacionadas ao exercício da profissão gerarão, junto com o acidente de trabalho, a invalidez. Tá? Tá aqui o artigo 26, prevendo a forma de cálculo, 60% da média, mais 2% por ano quando ultrapassar 20 anos. Artigo 26, esse da Emenda Constitucional 103. Tá? O fim dessas hipóteses ampla integralidade também está no artigo 26. Artigo 26, parágrafo 3º, veja que a integralidade virá somente quando a incapacidade for gerada por acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho. Tá? Ah, mas eu migrei de regime. Como é a minha conta? Veja, a sua situação é um pouco melhor, tá? Você que migrou de regime. Por quê? Lembre-se que, havendo a migração, incidirá sempre o teto do RGPS como limitador do que você ganharia com a aposentadoria. Então, é feito o mesmo cálculo, mas se aquele cálculo dos 60% até 20 anos, mais 2% por ano excedente, ultrapassar o teto do RGPS, você receberia somente o teto do RGPS. Além disso, você receberia o quê? O benefício especial integralmente, sempre. Tá? Não haveria nenhum corte em relação ao benefício especial. Por isso que eu disse que a situação é um pouco mulher. Lembremos que o benefício especial é uma espécie de indenização paga pelo Estado a você, tendo em conta o tempo que você contribuiu sobre uma base de cálculo superior ao teto do RGPS. E hoje está previsto para os servidores públicos federais
Lei 12.618, e alguns estados da federação previram também, como Goiás, como Pará, como o Rio Grande do Sul, previu algo parecido com esse benefício especial. Tá? Passemos agora à pensão por morte. Como era o cálculo antes da emenda constitucional 103? O cálculo era o seguinte: teto do RGPS mais 70% do que ultrapassasse o teto do RGPS. Agora, tudo isso mudou. A pensão por morte é calculada a partir da aposentadoria por incapacidade, cujo cálculo você já conhece, né? 60% das médias até 20 anos de contribuição, mais 2% por ano excedente. Calculado esse valor, um pequeno ponto a prestar atenção aqui. Se o instituidor da pensão já está aposentado, não precisa calcular esse valor, usa-se como padrão a própria aposentadoria. Tá? Calculado esse valor da aposentadoria por incapacidade, agora incidem cotas sobre esse montante. 50% fixos, mais 10% por dependente. Tá? Então, aqui em casa, sou eu, minha esposa e 2 filhos pequenos. 50% fixos, mais 10 de uma esposa, 10 de um filho, 10 de outro. Temos 80%, portanto. Né? 80% vezes aqueles 60% iniciais, chegamos a 48% das médias. Certo? Veja o tamanho da queda. Né? A partir daí, acabou o problema? Não, não acabou o problema. Por quê? Porque todos foram equiparados ao regime geral em relação à duração da pensão. Em 2015, a Lei 13.135 estipulou para o RGPS faixas de duração da pensão de acordo com a idade do cônjuge sobrevivente. Você sabe que filhos gozarão da pensão até 21 anos, mas cônjuges no RGPS receberiam de acordo com a idade dele no momento da morte do instituidor da pensão. O cônjuge que tivesse menos de 21 anos receberia por 3 anos somente a pensão. Para recebê-la vitaliciamente, ele precisaria ter 44 anos ou mais no momento da morte do instituidor da pensão. Tá? Essa regra não valia para as carreiras que tinham normas próprias regendo a matéria. Agora vale para todos. Então, todos os servidores federais e aqueles dos estados que imitaram a emenda constitucional 103 sofrerão com esses cortes temporais. O regime de previdência complementar tem uma vantagem. Você recebe benefício especial integralmente e o teto do RGPS no máximo, né? Com a aposentadoria. Aqueles cortes percentuais não incidem sobre o benefício especial, porque o benefício especial tem natureza civil, isso não é um benefício previdenciário, certo? Tem uma pegadinha muito séria. A princípio, é possível acumular pensão com aposentadoria. Acontece que essa acumulação é gravemente penalizada pela emenda constitucional 103, tá? E aí o valor a ser recebido cai drasticamente. Veja o que diz o artigo 24, parágrafo 2º da emenda constitucional 103. Na hipótese de acumulação, prevista no parágrafo 1º, assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios apurada cumulativamente de acordo com as seguintes partes. Então, até um salário mínimo, 100%. De 1 a 2, 60%. De 2 a 3, 40%. De 3 a 4, 20%. Passou de 4, 10%. Isso pode gerar um prejuízo gigantesco. Tá? A redação original era ainda pior, porque não havia o recebimento de 100% do valor até o salário mínimo. Recebia-se somente 80%. Tá? Vamos tirar uma simulação para vocês entenderem o tamanho do prejuízo. Imagina uma aposentada com proventos de 11 mil reais. O marido dela tinha 15 mil reais e aí viria a falecer. Você já sabe que, como ele é aposentado, o valor a ser utilizado de padrão será o de 15 mil reais. Então, é necessário calcular a aposentadoria por incapacidade aqui. Antes, a pensão dela seria 12.330, antes da emenda constitucional 103, porque seria aplicada aquela regra teto, RGPS, mais 70% do que ultrapassasse o teto. Agora, ela é a única dependente. Então, haveria aquela cota de 50%, mais 10% vindo dela, da única dependente. Logo, haveria 60% a incidir sobre os 15 mil reais. Né? A pensão, portanto, seria de 9 mil, mas haveria acumulação da aposentadoria dela com a pensão. E aí, aplicadas aquelas regras de acumulação, aqueles novos cortes, a pensão cairia para 2.781. Não houve erro no cálculo, é isso mesmo. Tá? O prejuízo é desse tamanho, de cerca de 80%. Né? Você pode, portanto, sofrer com isso também. Sua família pode sofrer bastante com esses cortes da emenda condicional.
Quem está no regime de previdência complementar com benefício especial tem a vantagem de receber o benefício especial cheio, né? Não sofre esses cortes da acumulação entre pensão e aposentadoria. Os cortes incidiriam somente sobre o teto do RGPS, que é o valor da aposentadoria a ser recebida. Aqui em casa eu migrei de regime em 17, e aqui a conta seria essa que eu estou mostrando para vocês. Antes da emenda 103, a pensão seria de 25.400. Depois da emenda 103, cairia para 13.700, mas como eu migrei, o benefício especial vai ser recebido cheio, o total seria de R$ 19.249, tá? Só tem isso de ruim em relação à pensão? Não. Desgraça a pouco é bobagem, né? No ano passado, o Supremo Tribunal Federal decide o tema 359, no recurso extraordinário 602584, e passa a fazer incidir sobre a acumulação da pensão com outro provento, né, com a remuneração ou com os proventos, o teto constitucional do artigo 37, inciso 11. Então, os servidores que já têm um salário mais robusto sofrerão bastante com isso. A pensão vai ser muito reduzida por conta dessa incidência do teto constitucional, tá? Finamos aqui a primeira parte sobre os seguros e vamos ao vídeo número 2. Nele eu vou tratar especificamente seguro de vida e de invalidez, onde contratar, o que levar em consideração, qual o cálculo a ser feito para a indenização e que tipo de seguro você precisa procurar, servidor. Até o próximo.